Olá, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o capítulo 4 de Efésios. O nome dele é A Igreja é o Corpo de Cristo. A Igreja é o Corpo de Cristo. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo o que conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que o Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e outros para serem pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. A antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é bem parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Bom, agora eu preciso explicar um pouco para vocês sobre o que eu li agora. A igreja é o corpo de Cristo. Muitos pensam que a igreja em si é um lugar, uma instituição. Mas na verdade não é uma igreja, instituição, um lugar. Não tem necessidade de ser um lugar. O lugar é o corpo e Cristo é a mente. Então se as pessoas fossem capazes de aplicar o ensinamento sem querer se beneficiar disso, porque ele mesmo disse, a gente precisa abandonar a si mesmo para a gente conseguir conquistar o caminho de Deus. O que é o caminho de Deus? É renegar a si mesmo. É amar aos outros.
sem egoísmo, com humildade. Então veja só. E essa questão que foi falada também sobre o diabo é o seguinte: a gente sempre teve o bem e o mal, né? A gente costuma ouvir, aqui fala o anjinho, aqui fala o diabinho, e às vezes a gente consegue identificar quem que fala bem, quem que fala mal. Mas qual que é a percepção? Nós precisamos ter consciência e ter ouvidos para boas palavras, praticar o bem, contemplar a palavra de Deus a partir de nossos atos mesmo. Então a igreja em si é isso, é a palavra de Deus sendo propagada pelo povo do mundo inteiro. Não necessariamente por uma marca ou um nome, porque hoje em dia até as igrejas têm competição. Que contradição é essa? Quando o mestre veio aqui na terra, nada disso ele queria. O homem se engana com suas próprias palavras. Assim seja.